Fala, futuro residente! Se você ainda não me conhece, meu nome é Joshua Araújo Viana, sou coordenador pedagógico do Estratégia Média, radiologista pela USP São Paulo, e hoje a gente vai conversar sobre o exame de proficiência em medicina, a OAB da medicina, como também está sendo chamado por aí, né? Pessoal, o que a gente já sabe sobre esse exame? A primeira coisa é que existe uma pressão da sociedade, bem comum da classe médica atual, para que ele seja aprovado, e isso está andando de maneira rápida politicamente. A gente já teve a aprovação do texto no Senado, e ela agora vai passar para a Comissão de Assuntos Sociais, para depois ir para a Câmara dos Deputados e finalmente para a sanção do presidente. Mas as coisas estão andando e existe uma pressão política, inclusive do CFM, para fazer com que isso aconteça e essa prova seja válida. Pois bem, esse é o primeiro ponto. Então, qual é que é a nossa análise política da coisa? É que sim, isso vai acabar acontecendo, tudo bem? Segunda coisa, essa prova você vai ter que fazer, você que é estudante de medicina já, você que já é médico formado, não, você não vai ter que fazer essa prova. Porque essa prova vai se aplicar exclusivamente para aqueles alunos de medicina que se ingressarem na faculdade após a sanção da lei, tudo bem? Então, para você, não vai ter prova nenhuma. Fica tranquilo. Beleza. O próximo ponto que a gente já sabe sobre a prova de proficiência é qual que vai ser a sua periodicidade. Exatamente, qual que vai ser a sua periodicidade. A gente vai ter pelo menos 2 provas por ano. Essa prova vai ser coordenada pelo CFM e aplicada regionalmente pelo CRM local. Portanto, quem vai ficar responsável muito, por exemplo, para decidir as regras da prova, edital, seleção de questões, deve ser o CFM. E a aplicação local fica sobre critério do CRM. E aí, pessoal, começa diversas dúvidas. Por exemplo, qual que vai ser a nota de suficiência desse exame? Isso é super relevante. Outro ponto que chega também, como que vai ser escolhido, o critério para escolher as questões que vão fazer parte do CFM. A gente vai ter uma prova que vai ser muito mais focada em casos clínicos, diagnóstico, tratamento, ou a gente vai ter uma prova que vai respeitar a grade curricular da medicina e vai cobrar também bioquímica, anatomia. A gente não sabe e isso ainda não foi discutido. E eu acredito que esse vai ser um dos pontos mais importantes. Como que vai ser feita essa prova? E eu torço muito para que, na minha opinião pessoal, seja uma prova de várias questões, num número grande de questões, e também que seja uma prova que foque em diagnóstico e tratamento das principais doenças do nosso país. Beleza? Mas a gente não sabe nada. Terceiro ponto que a gente não sabe se vai ser uma prova exclusivamente teórica ou se vai ser uma prova teórico-prática também. A gente não tem esse dado, tá bom? E levem em consideração nisso, pessoal, que organizar uma prova prática para diversos candidatos é muito difícil e muito cara. Ninguém está falando, inclusive, que é muito provável que exista um custo para resolver essa prova, tá bom? Beleza. Então o que a gente já sabe até aqui? CFM coordena, CRM local, prova 2 vezes ao ano e, preste atenção nesse ponto que é importante, foi a emenda número 2 que foi aceita lá no Senado. Hoje, a lei como está hoje, quem for aprovado no exame de proficiência e tiver feito faculdade de medicina no exterior, vai precisar fazer a prova do Revalida INEP+. Portanto, pessoal, reparem no seguinte, tá? O que a gente está dizendo nisso? A gente está falando que, basicamente, é possível que o teste de proficiência exclua basicamente a existência do Revalida INEP. Porque quem vai fazer o Revalida INEP para depois ter que fazer o exame de proficiência? Quando se você fizer o exame de proficiência exclusivamente, você já vai estar liberado aí do exame de revalidação. Portanto, então, pela emenda, quem passou o exame de proficiência não precisa fazer mais revalida se tiver sido estudante do exterior de medicina. Fechou? Vamos, pessoal, agora contar um pouco sobre exames de proficiência e das nossas principais dúvidas que ainda permanecem. Vamos citar a primeira delas. Joshua, eu posso fazer a prova de proficiência já no 5º ano? A gente não sabe. Joshua, eu vou poder fazer o exame de proficiência apenas quando eu me formar médico, eu já posso fazer a partir do 6º ano? A gente não sabe. Outra coisa que vai intrigar e vai ser necessária que a gente discuta. Existem muitas vagas para residência médica que são preenchidas por candidatos que fazem 50, 53, 52 pontos, que é a nota mínima. Vagas, por exemplo, de medicina de família e comunidade, é muito comum que isso aconteça. E repare, pessoal, que a gente não sabe o que vai acontecer se um candidato, por exemplo, passar na prova de residência médica e não passar no teste de proficiência. Tudo bem? O que eu espero do meu fundo do meu coração que eu não queria que acontecesse? De verdade, que o exame de proficiência, porventura, fosse usado como uma maneira de ingresso na residência médica. Então, o exame de proficiência passar a ser o ENARE, por exemplo. Isso seria péssimo, porque são provas com características distintas. Uma coisa é uma prova de seleção, em que está tudo bem você colocar uma questão sobre pneumonia e organização, como foi colocado na edição 2025 do ENARE. Mas uma prova de suficiência para médicos generalistas não deve ter questão sobre pneumonia e organização. Beleza? Outra coisa que é falado e que é uma possibilidade é que os estudantes de medicina
aproveitem a prova do Revalida INEP. E aí, pessoal, mais uma vez, a gente tem que ser transparente também. A prova do Revalida INEP não é uma prova de suficiência. A gente está falando de uma prova prática que no ano de 2024.2 teve estações complicadíssimas na sua prova prática. Por exemplo, uma prova prática com um acidente com lagarta, ou então para aplicar a escala NIH. Então, cara, dificílima. Então, assim, não acho que isso é uma boa ideia também, tá bom? Joshua, qual que foi a experiência com prova de proficiência no passado no nosso país? Em 2013, 2012, 2014, o CREMESP tentou tornar obrigatório um exame de proficiência no nosso país. Pessoal, e a experiência foi péssima, 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 péssima. Por quais pontos? Primeiro ponto, repare, pessoal, que o CREMESP não tinha base legal para isso. Então a gente não pode passar a carroça na frente dos bois, como a gente fala por aqui, né? E não acho que é válida essa estratégia de começar esse teste nas coxas. Então faz todo o trâmite legal para depois começar e valer o exame de proficiência. Bem como também, pessoal, outros pontos que deram errado foi o seguinte: a exposição dos alunos de medicina. Eles deviam tornar os dados muito públicos. E o que acontecia? Ficava parecendo que a faculdade X é maior do que a faculdade Y. Saíam notícias, por exemplo, de portais falando: estudantes formandos de medicina não sabem tratar uma pancreatite ou um infarto agudo do miocárdio. Bem como também a prova em si não foi uma prova com questões de suficiência. Então, a experiência foi muito negativa por esses pontos. E era muito comum que a gestão não aceitasse isso, falasse que a prova foi perfeita. Então, eu acho que a gente não pode utilizar esse exemplo negativo do CREMESP, tá? Então, como sugestão, o que eu deixaria? Se eu fosse Joshua, faria uma prova exclusivamente teórica, com um grande número de questões, 150, 200 questões, e focada em uma nota de corte alta, porém com questões fáceis, questões de diagnóstico e tratamento das principais entidades médicas do país, do nosso país. Beleza? Então, acho que esses são os principais pontos. É importante que a gente não saiba ainda também quem ficar reprovado no exame, como que vai se dar, quantas vezes ele pode fazer essa prova, ou se ele pode fazer infinitas vezes. A gente tem várias dúvidas sobre essa prova ainda, e isso vai acontecer com o tempo, né? A gente vai acompanhar isso com o tempo. Beleza? Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, não deixe de seguir @JoshuaVianaX no Instagram. Se você tem interesse em algum curso preparatório para a residência médica, compre os cursos preparatórios do Estratégia Med utilizando o cupom Medicina Prática. Fechou? Até a próxima, valeu, tchau, tchau!